Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Fabiano do Fábrica de Jogos. Hoje vou falar para vocês de 6 profissionais que trabalham no desenvolvimento de jogos digitais. Para que vocês conheçam um pouco sobre esses profissionais, o papel deles dentro desse grande processo que é desenvolver um jogo digital. Claro que cada um deles que eu vou falar aqui, gente, dentro de uma empresa grande, maior, se você pegar até os créditos dos jogos, que você der uma olhadinha ali, você vai ver muitas subdivisões deles. Mas aqui eu vou falar daquele principal. E aí, claro, dependendo da quantidade, do tamanho do jogo, do desenvolvimento, ele vai ter mais, dessa área que eu vou citar, vai ter mais subdivisões que vão se especializar em algum aspecto específico do jogo, né? Mas, em modo geral, essas grandes áreas que você está aqui tem, de modo geral, um desenvolvimento de jogos. Bem, o primeiro deles eu vou falar do meu papel, né, de game designer, né? E aí, gente, é importante falar, né, que aquela história, gente, game designer não é designer gráfico, tá? O pessoal confunde muito isso, game designer como designer gráfico, só porque tem o design ali, né, designer, né? E não, gente, o game designer, ele é o projetista, tá? Ele que vai conceber a experiência de jogo, né, que vai ser promovida para o jogador, vai criar essa experiência. Que daí vai definir as mecânicas, vai definir como é que vai ser um pouco do roteiro, vai definir como é que vai ser toda isso, como é que vai ser conceituada a estética, né? Mas ele não necessariamente não vai produzir essa estética, isso é serviço para o designer gráfico cuidar. Ele vai ter essa noção do todo, né, desse projeto, dessa concepção, que muitas vezes é traduzida num documento de game design, ou também chamado de game design document, tá? Esse é o papel do game designer, tá? Ele é o projetista. É como se ele fizesse uma planta baixa de uma casa, né, e planejasse isso para desenvolver o seu jogo, né, os níveis, todas as fases e todo o fluxo desse jogo que vai se encaminhar aí, pensando sempre na melhor experiência para o nosso jogador ou para o público-alvo que ele quer destinar. Outro profissional que a gente tem é o programador. O programador ele é responsável pela funcionalidade do jogo, né? Então, desde a inteligência artificial, como é que vai ficar as HUDs, a questão das regras, das validações de regras, como é que vai ser feitas as entradas de dados, saídas de dados e tudo mais. Esse é o papel do programador, codificar isso, né, em código, né, em programação, desenvolver esses algoritmos para que a funcionalidade esteja tinindo no jogo. Outro profissional que a gente tem é o artista, ou designer gráfico. O artista ele é responsável por toda a estética visual, né, as animações, os cenários, as cutscenes, os HUDs, os menus, todas essas estruturas é uma responsabilidade do designer gráfico, inclusive as artes conceituais também, né, para dar uma ideia de como vão ser as coisas. Então tudo isso é um papel do designer gráfico. Outro profissional também que a gente tem é o músico, né? O músico vai ser responsável pelas trilhas sonoras, sobre os efeitos sonoros, né, quando pula o personagem, quando pega um item, quando comemora uma vitória. Então tudo isso é previsto, né, pelo músico, né? Então se você aquele fundinho de música de fundo, aqueles feedbacks, barulhinhos lá de quando pega uma moeda ou perde o jogo, tudo isso é trabalho do músico que cria essas composições aí para implementar no jogo. Outro profissional que a gente tem também, gente, é o produtor. O produtor, ele faz toda a gestão da equipe, né? De tudo que acontece. Então, como no filme existe um produtor que dirige tudo, vê como vai ser feita a câmera, o enquadramento, como é que vai ser produzido aquele aspecto, se está correto, o produtor tem esse papel também, de fazer esse gerenciamento e para que o jogo saia de acordo com o que foi planejado e da melhor forma possível, tá? Então ele tem uma gestão mais acima, assim, para se trabalhar no desenvolvimento. Outro profissional que a gente tem é o playtester, né? E aí, o playtester ele é responsável pela qualidade, ele está dentro da equipe de qualidade do jogo, ele está responsável pelos testes, para ter os estudos e os planos de teste e verificar, né, cada caso, ver se está em conformidade com o que foi planejado, para ver se não tem algum erro, se tem algum problema, e que daí ele tem que notificar a equipe para que seja corrigido. Então o playtest ele vai verificar tanto erros de funcionalidade, de interface, erros referentes à diversão também, né, a escala de dificuldade, balanceamento e tudo mais. Então esse é o ponto do playtester no desenvolvimento de jogo. Certo, pessoal? Então falei um pouquinho aí sobre as 6 profissões no desenvolvimento de jogo digital. Espero que você conheça algumas. Você vai ver que, por exemplo, áreas como programação, às vezes tem lá o programador só de mecânica, o programador só da IA, o que cuida da física do jogo. Então tem essas subdivisões e é normal, tá?
conforme a complexidade do jogo e o tamanho de equipe, porte da empresa, isso vai tendo mais subdivisões ali para alterar isso. Não é uma coisa uniforme. E aí, dependendo também de cada desenvolvimento de cada nação, também é diferente. Por exemplo, no Brasil, tem empresas grandes que têm todos esses perfis, tem empresas menores que às vezes não tem um produtor, por exemplo, não tem às vezes um game designer, que às vezes tem uma pessoa que acumula todas essas funções. E no desenvolvimento indie, como também tem às vezes no início começa com pouca gente, acontece muito isso também. Mas esses são os cernes, os principais assim que a gente trabalha no desenvolvimento de um jogo. Se você gostou desse vídeo, gente, clique em gostei aqui embaixo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e claro, gente, sempre deixe sugestões pra gente poder ter mais vídeos aqui que atendam às suas necessidades, certo? Obrigado, gente, e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Fábrica de Jogos.